Olá, eu gostaria de abordar um assunto que, se eu fosse escrever, ia ficar longo demais, vão ser talvez páginas e mais páginas, e algumas das minhas meninas já haviam sinalizado que textos longos ficam mais complicados de ler, então eu achei melhor gravar um vídeo. É o primeiro vídeo que eu faço, então tenham paciência. Eu fiz alguns testes antes com áudio, acho que deu para ouvir. Então, gostaria de conversar um pouquinho sobre puerpério. Eu estava fazendo algumas pesquisas sobre o cuidado com o recém-nascido e várias fotos fofinhas e várias mãezinhas amamentando e dando banho, como se tudo fosse super simples. E numa dessas pesquisas apareceu um texto, de uma mãe levantando algumas dificuldades com relação a esse período. E certa vez eu li um texto, que eu não vou me recordar de quem é, falando para uma mãe que estava chegando com o bebê em casa da maternidade. Ela falou: lembre-se que você vai ter, por diversos momentos, vontade de tacar o seu bebê pela janela. E lembre-se que você não vai fazer isso também. Então, eu acho importante a gente fazer essa abordagem também. E depois que eu li esse texto, eu parei para pensar que muitas vezes na reunião que eu faço com as mães, eu abordo muito essa questão da amamentação, da importância da rede social para a amamentação. Quando tem um pai ou uma avó, eu falo: nossa, que legal que você está aqui, porque a gente sabe que a decisão de amamentar é da mulher, mas se ela não tiver uma rede que sustente esse processo de amamentação, ela não dá conta. Ela não vai conseguir sozinha. E em nenhum momento eu trazia para junto essa rede de apoio para as outras complicações do puerpério, para as outras demandas de cuidado do bebê e dessa mãe durante o puerpério. Às vezes nosso olhar está tão voltado para o bebê, para aquela criaturinha tão frágil, que se esquece da fragilidade que essa mãe está passando também nesse momento, que essa mãe também está precisando de um olhar especial. E às vezes a gente pinta o puerpério como algo lindo, maravilhoso, sensacional, e a mulher, quando se vê em algo diferente disso, se vê desesperada, se sentindo a pior das mães. Eu me lembro que uma determinada vez meu irmão pequeno começou a ter febre e a gente administrou um antitérmico e a febre não cedia. E meu pai: filha, e agora? E me bateu um leve desespero, e eu, enquanto profissional da saúde, me vi numa situação de desespero, querendo ligar para a mãe dele e falar: vem aqui me socorrer. Então eu fiquei pensando o quão difícil deve ser para as mães, principalmente de primeira viagem, para as mães que não passaram por situações assim, né? Então resolvi tirar um tempo para conversar sobre isso. Eu separei alguns textos aqui, na verdade, alguns do Ministério da Saúde, outros de outras fontes, enfim, que abordam essa questão do puerpério como algo real, como algo que a mulher tem demandas e precisam ser atendidas. Então, assim, o bebê ele vai ter necessidades, que é preciso pontuar, óbvio, e para que essas demandas do bebê sejam atendidas, as necessidades dessa mãe também precisam ser atendidas, Então, o Ministério da Saúde ele desenvolveu um manual, eu não consegui achá-lo em português, então eu selecionei algumas tabelas assim para a gente estar conversando. E o que o Ministério fala com relação às necessidades da mulher no puerpério, principalmente no pós-parto imediato, Essa mulher ela precisa ser informada com relação aos cuidados com o bebê e cuidados com a amamentação. Eu falo principalmente com as mãezinhas que estão comigo, com os bebês que estão comigo lá no CTI. Você já deu banho no seu bebê? Parece algo bobo, mas para uma mãe que teve seu filho internado um mês numa UTI, a gente devolve um ser com que ela não construiu o vínculo. E aí, como é que eu faço para dar banho nessa criaturinha tão pequena, principalmente nos prematuros, Essa mulher também precisa ser informada sobre o que acontece com o seu corpo, incluindo sinais e sintomas que podem sinalizar algum problema, alguma complicação nesse puerpério. Orientar essa mulher com relação ao autocuidado, à higiene pessoal, precisa ser orientada com relação à sua vida sexual, sempre lembrando que cada mulher é única, que cada mãe é única, e respeitar essa individualidade é muito importante.
Essa mulher precisa ser orientada com relação aos métodos contraceptivos e com relação à sua nutrição. Além disso, o Ministério da Saúde ele recomenda que essa mulher tenha um suporte com relação aos cuidados de saúde, com relação à sua família, um suporte emocional e psicológico. Então, eu queria pontuar algumas coisas que o Ministério traz, conversando com vocês com relação a isso. Essa mulher ela pode sentir medo no puerpério, essa mulher ela pode se sentir inadequada, essa mulher pode sentir que a sua maternidade, que seu espírito maternal está diminuído cada vez que ela encontrar alguma dificuldade. Isso pode levar essa mulher a se isolar e constantemente se responsabilizar com o cuidado desse bebê para além do necessário, acabando por dificultar esses cuidados que deveriam ser prestados ao bebê. Nesse manual do Ministério ele também traz que o bebê tem necessidades, né? Então esse bebê ele deve ter um livre acesso à mãe, uma oferta alimentar adequada, sempre reforçando que o leite materno é o melhor alimento, mas a gente para conversar um pouquinho sobre aleitamento materno em um outro momento, porque isso é um outro vídeo super extenso também. Com relação à temperatura ambiental, né, bebês sentem frio e bebês sentem calor, eles não têm a capacidade de adquirir a homeostase, ou seja, se ajustar à temperatura do ambiente como nós. Então a temperatura corporal também é algo que precisamos observar, que pode influenciar na saúde do bebê. Cuidados com a limpeza, com a higiene, com a proteção, ser protegido contra a violência, e observação do seu estado geral. Então, eu selecionei aqui mais algumas observações fora, né, para além, que complementam isso que o Ministério traz. Então, assim, se o parto foi normal, talvez essa mulher tenha tido um corte próximo à vagina que pode ter sido feito pelo profissional para ajudar o parto, né, que é chamada episiotomia, ou essa laceração ter sido causada pelo próprio bebê. É importante que essa cicatriz seja bem limpa, deve se lavar somente com sabonete durante o banho. Sempre que fizer as suas necessidades, também é importante que essa região perineal seja lavada e secada, esteja sempre seca, né? Acabou de ir ao banheiro, lava e seca muito bem essa região. Essa região pode ficar dolorida nesse processo de cicatrização e esses pontos eles caem sozinhos. Porém, se o bebê nasceu de parto cesáreo, essa cicatriz também deve ficar bem limpa, deve também ser lavada com sabonete durante o banho, após o banho também secar bem essa área. Agora, os pontos da cesárea precisam ser retirados. Eles são retirados na unidade de saúde onde essa mulher teve o bebê, de 7 a 10 dias do pós-parto. O útero ele vai estar voltando ao normal. Então, assim, o útero da gente que era deste tamanhinho, ele se dilata até chegar a um tamanho que suportasse o bebê. E nesse período é o período de involução uterina, ou seja, aquele período que ele está voltando ao tamanho dele. E isso gera cólica, principalmente durante a amamentação. Durante a amamentação, a mulher gera um hormônio que é responsável por essa contração uterina, que faz com que esse útero volte ao tamanho normal mais rápido. Isso é bom? Excelente, Manu. Muito bom que esse útero volte o quanto antes para o normal, e a amamentação vai favorecer isso, que seu corpo volte ao normal o quanto antes. Porém, isso gera cólica e é bom sinalizar isso para a mulher, porque às vezes a mãe está amamentando, sente cólica, acha que tem algo de errado. Poxa, eu estou sentindo incômodo ao amamentar, isso é normal? Super normal, mãezinha. Então, isso pode acontecer por mais ou menos um mês, né? E por mais ou menos um mês, por conta dessa involução uterina, ainda pode sair algum tipo de secreção pela vagina, um iniciozinho de sangramento, e ele vai ficando cada vez menor e cada vez mais claro durante esse um mês. Se tiver uma dor, o incômodo causado pela cólica durante a amamentação é normal, mas dor, né, durante essa transformação, se essa mulher se sentir febre, sentir um cheiro desagradável, semelhante a um peixe podre, é importante que procure a unidade de saúde, porque pode estar se instalando ali um quadro de infecção.
E é muito importante a gente conversar sobre isso, porque às vezes a mulher ela acaba de sair do banho e sente aquele cheiro e se sente constrangida e tem vergonha de contar isso pro profissional. Só que isso não é culpa sua, não vai adiantar você tomar vários banhos durante o dia. Isso é um processo infeccioso que está se instalando em você e que vai precisar ser tratado com medicamentos. Você não vai dar conta disso sozinha. E é muito importante conversar sobre isso, porque a mulher ela já se sente frágil e insegura no puerpério, né? Então, esses sentimentos podem complicar um pouco a busca pelo profissional. Então, na consulta no pós-parto, a mãe e o bebê voltam à unidade de saúde na primeira semana, sempre que possível acompanhado do pai. É importante trazer o pai, o parceiro, a parceira dessa mulher para a consulta, uma vez que se ela não tiver esse suporte, né, essa rede de apoio, ela não vai dar conta desse puerpério, ela não vai dar conta de manter uma amamentação exclusiva até o 6º mês. Então, é nessa consulta que vamos saber como é que está a saúde da mãe e do bebê, vai se avaliar a amamentação e esse sangramento vaginal que é normal, observar essa cicatriz, seja por conta de um epício, de uma laceração no parto normal ou de uma incisão por conta da cesárea. Retirar os pontos, né, se tiver indicação, examinar o bebê, vacinar, fazer teste do pezinho, além de discutir as questões do planejamento familiar e métodos contraceptivos que podem ser usados nesse período, que merecem uma atenção diferenciada da planejamento familiar e dos métodos contraceptivos das mulheres que não estão nesse período de puerpério. A higiene da mulher. Mãe, você pode fazer sua higiene quando você conseguir se sentir segura para tal, quando não estiver conseguindo já ficar em pé, sem se sentir tonta, sem se sentir fraca, principalmente nos casos de cesárea. O parto normal ele tem essa vantagem, a mulher ela se recupera muito mais rápido. Às vezes o bebê ele é encaminhado para UTI, a gente ainda está fazendo os cuidados do bebê ali, já está a mãe ali do lado, como é que está o meu bebê. É uma recuperação muito mais rápida, ela caminha sozinha e já chega à UTI, como que está o meu bebê. As mães de cesárea elas já apresentam uma dor de cabeça, elas se sentem tontas, já levam um pouquinho mais de tempo para conseguir cuidarem de si, né? Os banhos podem ser feitos diariamente, normalmente, como vocês faziam antes da gestação. Não existe um cuidado especial para a mama que amamenta, tá? Não precisa passar uma bucha, uma toalha, não precisa passar óleo, nenhum cuidado especial. Lavar com água e sabão durante o banho, tá? É importante que se observe o absorvente genital, né, o absorvente que vai usar no pós-parto, para ver se esse sangue está diminuindo, se ele tem um cheiro ruim, como a gente já conversou, né. A questão da vestimenta. Existem os sutiãs que são próprios para esse período da amamentação, eles garantem uma maior sustentação da mama, ele diminui o estiramento, né, do ligamento, da musculatura da mama, prevenindo então uma flacidez, aquela mama mais flácida. E além disso ele facilita a amamentação, né, porque a mulher ela tira só aquele pedacinho, não precisa tirar o sutiã inteiro. O uso de cintas ele é opcional, tá? Não existe nem contraindicação, nem nenhuma indicação específica. Porém, as cintas elas geralmente garantem mais segurança para a mulher. A mulher ela verbaliza, né? Eu me sinto mais segura para andar quando eu tô com a cinta. O único cuidado é que não pode estar apertada demais para não causar um desconforto, né? É importante que não fume nem que se use drogas ilícitas, principalmente com relação à amamentação, porque tudo que você come, seu bebê está comendo também pelo leite. Então, organizar a agenda também é muito importante, em função da agenda do bebê, e aí não tem jeito, né? A agenda da mulher, os hábitos de vida da mulher vai mudar mesmo. As visitas depois que o bebê chega em casa, eu sempre converso isso com as mãezinhas, né? Todo mundo fica curioso para chegar e ver aquela criança, mas existem alguns cuidados importantes, né? Lavar a mão antes de manipular o bebê, se a pessoa estiver resfriada, de bom tom que não visite, porque o sistema de defesa do bebê ainda não está formado, então uma virose, uma gripe que não causaria dano algum a nós, que estamos, né, bem de saúde, pode causar um problema maior para o bebê. Não devem ser visitas prolongadas, respeitando que o bebê e a mãe também precisam descansar. Com relação aos medicamentos, alguns medicamentos podem ser receitados, né, pelo médico, pelo obstetra,
E é sempre bom a mulher, ela nas consultas, com qualquer profissional de saúde, sinalizar que está amamentando, né? Porque para que a medicação seja aquela que seja permitida durante a amamentação. Os lóquios, né, que é importante a gente conversar sobre isso também, é aquela secreção genital que vem logo após o parto. Nos primeiros dias do pós-parto, ela é bem sanguinolenta, assim, tem característica bem de sangue. A partir do 10º dia, ela já começa a ficar um pouquinho mais amarelada e ela tende a desaparecer de 6 a 8 semanas. Lembrando que essa secreção não tem cheiro. Se pegar o absorvente e estiver sentindo um cheirinho diferente, procure uma unidade de saúde, procure um profissional de saúde. Isso pode estar apontando para uma infecção, tá bom? Com relação à função urinária, o primeiro xixi que a mulher faz no pós-parto, ele deve acontecer no máximo até 8 horas após o pós-parto. Ela não deve ser dolorosa. E nos primeiros dias é comum que ela tenha um volume maior devido à retenção de líquidos que a mulher teve durante a gestação, tá? Com relação à função intestinal, nos primeiros dias do pós-parto, geralmente a mulher ela continua constipada como acontecia durante a gestação. Então pode ser que a evacuação seja prejudicada, a mulher também tem medo da dor, né, dessa região que está toda sensibilizada ali, períneo, né? Então a primeira evacuação pode demorar um pouquinho mesmo, principalmente se foi realizada uma lavagem, né, nos casos da cesárea que foram usados também laxantes. Se a mulher tinha hemorroida antes desse período, pode piorar, tá bom? A atividade sexual, ela pode ser iniciada assim que ocorra a cicatrização, né, dessas regiões, né, da incisão cirúrgica, do períneo, e isso deve ser de acordo com o desejo individual, né? Cada mulher é única e isso deve ser observado em comum acordo. Mãezinhas, depressão pós-parto é algo que pode acontecer, não é frescura. Eu conheço profissionais da saúde próximos de mim que relataram que teve depressão pós-parto e que teve muita dificuldade, né, no cuidado do bebê no puerpério, de perceber que estava então num processo de depressão pós-parto e, consequentemente, um atraso na busca por ajuda, né? Então, assim, a mulher está assumindo uma nova identidade, né? Ela está saindo de mulher para mãe também. Então, ela vai se sentir insegura, ela vai se sentir com muitas dúvidas. Amamentar não é um processo tão lindo quanto a gente vê nas fotos, que a gente pega o bebê, bota no peito, ele rapidamente suga, né? Alguns bebês e mães, eles têm um tempo para se ajustar com relação a isso. E aí sim se torna algo prazeroso. Não é algo imediato, não é algo que vem pronto, é algo que é construído, né, entre a mãe e o bebê. Então, se a gente sempre está falando, amamentar é importante, amamentar é lindo, amamentar é bom, tá? Tudo isso é verdade, mas assim, é importante sinalizar para eles, principalmente para as grávidas, que existe um tempo de ajuste entre essas duas figuras que estão nascendo, porque está nascendo uma nova mãe, ainda que seja o 10º filho dessa mulher, né? É um processo novo que ela está experimentando e pode levar um tempo para esses dois seres se conhecerem, conseguirem ajustar as rotinas, ajustarem essa questão da amamentação, da alimentação, né? Então, você não é menos mãe, não é menos mulher, não é menos capaz porque a primeira mamada não foi conforme o esperado. Eu acho que foi tudo, né? Algumas complicações, assim, pra gente focar alguns sinais e sintomas que podem servir de alerta, né? A febre acima de 38 após o primeiro dia de puerpério pode estar apontando para uma infecção, calafrios, mal-estar, uma dor que é localizada. No caso da mastite, que é uma infecção nas mamas, né? Os sinais e sintomas vão depender da porção da mama que foi afetada. Então, observa-se um engurgitamento mamário, aquela mama dura, vermelha, com a pele toda esticada, dor no local, a mulher tem dificuldade mesmo de amamentar com essa mama engurgitada. Então, no caso das mastites, né, a mulher ela é orientada a não amamentar, é preciso entrar com o uso de antibiótico, compressa de água morna, enfim. É preciso de uma orientação do profissional que fez o diagnóstico, né? As questões de psicoses puerperais, apesar de serem raras,
podem acontecer, principalmente no caso de mulheres que tiveram história psiquiátrica regressa, né? E geralmente está ligado mesmo à questão da insegurança, da falta de autoestima, uma perda anterior de alguma gestação, as mães solteiras por conta se não tiverem uma rede que dê conta disso, são mais vulneráveis às psicoses também, né? Então, assim, a estrutura familiar sólida é muito importante para ajudar essa mulher nesse processo. As hemorragias, né, que na verdade a mulher ela perde 300 ml de leite durante um parto normal, se ela teve um epísio acrescenta-se aí 100 ml, e apesar da hemorragia no pós-parto ocorrer e ser algo normal, em excesso é algo que deve chamar a nossa atenção para uma atonia uterina, ou seja, um útero que não está conseguindo voltar ao lugar, por uma retenção dos restos placentários, enfim. Então, assim, essa mulher ela apresenta um sangramento excessivo que não necessariamente pode ser aparente, né? Então, quando tudo que aparece é melhor, né? Se a mulher tem febre, está sinalizando algo pra gente. Então, assim, ela vai ter sinais de choque hipovolêmico, ela vai ter um útero um pouquinho mais amolecido. Então, não é só o excesso de sangue no absorvente que vai sinalizar sinais dessa hemorragia pra gente, né? A questão do aparelho respiratório, as alterações que aconteciam durante a gestação vão desaparecer máximo em 2 dias, 48 horas no pós-parto, porque é uma musculatura que nós temos chamado diafragma, né? Que ele está deslocado durante a gestação, ele rapidamente volta, né, no pós-parto. Então, logo nos primeiros dias, aquela dispneia, né, aquele desconforto que a mulher apresentava para respirar, ele some. Com relação ao aparelho digestivo, o apetite volta ao normal logo depois do parto, lembrando que o cansaço pode interferir nisso, né? Então é importante que a mulher descanse. Então, mais uma vez, reforçando a importância da rede de suporte em volta dessa mulher, né? E quais os cuidados, né, que são importantes se ter? O controle da temperatura dessa mulher, né, com relação aos locos, como a gente já conversou, né, só destacando a questão, enfatizando do volume, da cor, do cheiro, né, a dieta sem restrições, contanto que não tenha nenhuma doença de nutrição nessa mulher. A alimentação ela deve estar diretamente ligada à questão da hidratação, né, porque ela perde muito líquido nesse processo. Então, assim, pode ser que a mulher ela não consiga comer comidas com temperos fortes, o café. Então, assim, ajustar isso. A mulher que amamenta, ela deve ter uma dieta rica em calorias. E observar o seio, né? Isso eu sempre falo com as mãezinhas que têm a reunião comigo, assim, qualquer alteração, por mínima que seja, sinaliza pra gente, sinaliza pro profissional, porque algo bobo pode se tornar algo muito maior. Eu vou ver se eu consigo selecionar algumas alterações mamárias. Vou tentar não colocar umas fotos tão agressivas, que geralmente a gente coloca nas reuniões, mas assim, o intuito é mostrar que algo que era bem pequeno pode se tornar algo que pode levar a mulher a perder a mama. Então, assim, por menor que seja a alteração, sinaliza para o profissional, né? Eu acho que era isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Se tiverem alguma dúvida, vocês têm meu e-mail, telefone, que é o Zap também. Pode mandar as dúvidas, que assim, quanto antes, né, eu procurarei responder. E é isso. Obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.